Oi, meu nome é Mariana, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou começar aí botar em dia os vídeos que estão atrasados no canal. Como as leituras de janeiro e fevereiro, que eu não trouxe até por aqui. De março e abril já tem aqui. Só que eu esqueci de trazer os e-books, então eu pretendo trazer um vídeo trazendo só dos e-books que eu andei lendo. Tem outros vídeos aí que eu vou trazer também dos atrasadinhos aí, falando de séries que eu finalizei ano passado e muitos outros ainda. Então, a primeira leitura que eu fiz esse ano foi Água Fresca para as Flores. Eu tenho essa edição aqui do Intrínsecos. E foi uma leitura que eu gostei muito de ter feito. Eu achei que seria uma leitura, assim, 5 estrelas, maravilhosas, mas não foi tudo isso. Mas foi uma leitura muito boa. Se não me engano, eu dei 4 estrelas para ele. E alguns pequenos detalhes, assim, me incomodou. Mas então vai falar aqui sobre a nossa personagem principal, que ela mora num cemitério. E ela cuida ali do cemitério e vai contando também um pouco do seu passado com o seu ex-marido. E vai intercalando entre passado e presente. E é uma história, assim, muito delicada, muito bonita de se ler. E que eu gostei muito, muito mesmo. Pretendo também trazer um vídeo específico sobre eles, porque essa leitura eu recomendo para todo mundo ler. O segundo livro que eu li, então, foi Aladdin, nessa versão dos clássicos Ahar. Eu gosto bastante dos filmes do Aladdin e acabei lendo esse aqui, mas ele, se eu não me engano, já tinha em um dos contos e fadas em suas versões originais pela editora Wish. Então eu já tinha lido esse daqui e só li realmente o conto. E é bem diferente do que a Disney conta, né? Por causa que o Aladdin, ele ali vai ter um toque de magia, que vai fazer castelos. É bem interessante ler e ver como as versões são totalmente diferentes. Outro clássico, então, que eu li também foi A Ilha do Tesouro, nessa versão da editora Mojo, que, sério, elas são muito lindas, cheias de ilustrações. Só que A Ilha do Tesouro, se eu não me engano, foi o primeiro livro que teve essa coisa de ir atrás do tesouro, no mapa marcando X. Então tem muitas histórias baseadas nesse livro. Então esse daqui é tipo bem no início, não tem muita profundidade no sentido, porque também era uma das primeiras histórias e as outras foram aprimorando, entende? Então foi uma leitura assim que eu não gostei tanto. O autor do A Ilha do Tesouro é Robert Louis Stevenson, que é o mesmo autor de Médico e Monstro. Eu gostei muito mais de Médico e Monstro do que A Ilha do Tesouro. Mas foi importante ler, assim, as histórias, como que elas se originaram, sabe? Por causa que essa aqui foi a primeira de buscas ao tesouro. Então, a próxima leitura foi um dos favoritos da minha vida, que foi A Livraria dos Achados e Perdidos. Esse aqui também é um livro que eu quero trazer, assim, uma resenha só dele, porque me tornou, assim, um dos livros favoritos da minha vida. Eu não sou ler livro muito de romance, mas esse aqui me conquistou muito, porque vai falar da personagem da Nathalie, que ela tá ali numa empresa, ela foi promovida, então estão fazendo uma festa pra ela, pra comemorar a promoção, e a mãe e o namorado dela não aparecem. E ela fica ali muito chateada, porque eles falaram que iam vir. Não, o namorado disse dela que ia vir, mas teve que ir, ele era piloto, então teve que pegar um voo de emergência. E a mãe dela nunca podia sair da livraria, então ela não foi. Só que ela acabou descobrindo que, na verdade, o namorado foi buscar a mãe na cidade dela e estavam vindo de avião para chegar nessa promoção e fazer uma surpresa para ela. Só que esse avião acabou caindo e os dois faleceram. Então ela vai ter que largar esse emprego e vai ter que voltar para a cidade dela e cuidar do seu avô, que tá aí no início de Alzheimer. E é muito triste, assim, porque ela vai ter que começar a cuidar dessa livraria que realmente tá caindo aos pedaços. E tá ali na beira de falir. E vai ter que cuidar desse avô dela que tá em Alzheimer. Daí eles confundem, chamam ela pelo nome da filha, que no caso é a mãe dela. E a filha lá toda hora tem que falar, tipo, não, a mãe morreu, vovô. E fica aquela dor do luto, do cuidar do avô.
de cuidar da livraria. E o cara que tá cuidando ali da livraria é um mocinho muito fofo, que eu realmente tava torcendo muito pra que desse certo. E eu tô doida também pra ler os outros livros da autora, porque eu gostei muito desse daqui. Então, eu também reli a trilogia de Jogos Vorazes. Eu li Jogos Vorazes em janeiro e Em Chamas e A Esperança em fevereiro. Só que, ó, eu fiz muitas marcações. No grande texto eu também fiz várias marcações de trechos que eu gosto do livro, trechos que explicam o universo que não tem no filme, né? Como os Avontes se não explicam no filme. Tá tudo muito bem anotadinho e, sério, eu me apaixonei pelos Jogos Vorazes de novo. Eu acho que eu tinha relido a primeira vez em 2017, então foi muito gostoso, depois de alguns anos, ler essa história e se apaixonar de novo, dar 5 estrelas de novo pra esses livros, porque, sério, são maravilhosos. E Em Chamas continua sendo o meu livro preferido da trilogia. Eu acho que todo mundo conhece Jogos Vorazes, da Katniss, então não vou falar muito dele. E eu reli, então, para ler Cantiga dos Pássaros e Serpentes, que eu já falei no outro vídeo. E também foi uma leitura muito boa, mas reler isso daqui, eu já revi todos os filmes. Quando saiu o trailer de Cantiga de Pássaro e Serpente, tive vontade de reler tudo de novo, porque é uma história pra mim muito gostosa de ler. Da Agatha Christie, então, eu li Nemesis. Eu aconselho ler Nemesis só depois de ler Um Mistério no Caribe. Um Mistério no Caribe eu li ano passado e vai contar, então, sobre uma viagem que a Miss Marple vai fazer e ela conhece ali um homem. E neste livro aqui, o homem dessa história ali, ele acaba falecendo e ele fugiu o nome. Mas quando ele morre, ele deixa uma carta falando que ele vai pagar uma viagem para Miss Marple para ele desvendar um mistério que aconteceu lá. Então ela parte nessa viagem sem saber nada do que aconteceu, nada do que ele quer desvendar, mas então ela vai e se propõe a fazer. Então ela vai chegar ali numa das cidades que ele vai fazer uma tour pelos jardins. Então ele e mais algumas pessoas vão fazer uma tour ali pelos jardins e tudo mais. Mas chega numa determinada cidade em que os mistérios do passado começam a retornar. E a Miss Marple, muito sagaz, consegue aí tentar desvendar esse mistério. Foi um dos livros que eu mais gostei da Agatha Christie, mas eu aconselho ler então Um Mistério no Caribe antes, porque são personagens que aparecem em outra história. Na leitura da tag de janeiro veio Quando Acreditávamos em Sereias. Esse livro aqui não foi um livro que eu gostei muito, porque ele é, a história é sobre uma mulher que ela sai ali do plantão, que ela é médica, ela sai do plantão e ela olha na notícia que tá acontecendo um incêndio numa boate em Nova Zelândia e ela tá vendo aquilo e a irmã aparece atrás no fundo. Só que supostamente a irmã dela morreu há 10 anos atrás, se não me engano. E ela fica, não, deve ser coisa da minha cabeça ter visto ela. Então ela vai conversar com a mãe dela e a mãe dela fala: você viu aquela reportagem? Sua irmã apareceu no fundo. Até a mesma cicatriz que ela tem na testa, até quase o olho, é exatamente igual. Aquela é a sua irmã. E ela então pega um avião e vai pra Austrália para descobrir se realmente a irmã dela, se realmente ela tá viva e o que aconteceu naquele acidente de tantos anos atrás que ela não morreu e o que aconteceu. Então ela vai intercalar a história entre as duas irmãs, vai contar o passado do que aconteceu. Só que assim, ela chega em Nova Zelândia, na Austrália, e ela esquece de procurar a irmã dela. Ela encontra um cara, começa a sair com o cara e simplesmente esquece que ela tá ali pra buscar a irmã. Ela só quer surfar, só quer fazer as coisas dela e não vai procurar a irmã. Aí, por acaso, acontece ali. Daí isso me irritou muito, sabe? Porque eu queria que elas se encontrassem, eu queria que ela resolvesse aquilo, mas ficou naquela enrolação. E a irmã dela é casada, tem filhos já, e também vai contar a história por que ela fez
o que aconteceu ali. É uma história, assim, super interessante, mas eu fiquei muito decepcionada nessa enrolação que a autora estava dando para as duas se encontrarem. Também li Marley e Eu. Essa história eu comecei a ler quando eu era criança, mas eu nunca consegui ir muito pra frente, porque eu ainda não lia muito. Eu lia, tipo, Diário de Banana, essas coisas assim, e nunca consegui terminar de ler Marley e Eu. Então, eu peguei Marley e Eu, gostei muito da leitura, chorei, depois vi o filme de novo, chorei. E acho que todo mundo conhece a história do Marley e Eu, que tem aquele filme com a Jennifer Aniston. Sempre me confundo as Jennifers. Mas é que faz a Rachel lá de Friends, né? E sério, foi um livro assim que é muito emocionante ver a importância de um cachorro que traz na sua vida, sabe? E gostei muito. Então, outro aí que eu li também foi As Mil Noites, da A.K. Johnston. Eu queria muito ler porque então é um reconto de 1001 Noites. Só que eu também não gostei muito dessa história. Eu achei muito romantizada, sabe? Eu achei que ia ser mais a história das 1001 Noites. Mas não foi bem assim, tem um quê de magia ali que eu não entendi muito bem. Mas então, eu não lembro a palavra do homem que tem o poder lá na Arábia Saudita, mas acho que é sultão, mas posso estar falando totalmente errado. Ela passa em várias cidades e pega uma menina, por causa que ele pegava várias meninas em vários lugares, acabava matando essas mulheres. Então foi criada uma lei que ele podia pegar só uma menina de cada cidade, e quando acabasse todas as cidades ele ia recomeçar a fazer as outras cidades. Então ele tá vindo na cidade que ela mora, e a irmã dela é muito bonita e provavelmente ele vai escolher ela. Então ela faz um combinado por causa e veste todas as roupas da irmã, se produz todas, e ela é escolhida no lugar da irmã para ser levada lá. E ela, quando chega lá, ela não trata ele como todas as outras meninas. Ele, tipo, fala, eu era ficar provocando ele e tudo mais. E cada dia que ela vai passando ali vai sendo uma vitória, porque muitas mulheres morriam às vezes na primeira noite, e daí vai vendo a aproximação deles, vendo a relação com a mãe dele. E foi uma história assim que eu achei meio fraca, sabe? Não achei muito desenvolvimento. Então ele é meu primeiro Tolkien, com Ferreira do Bosque Maior. Eu quero muito ler os outros livros dessas edições para crianças. E é um livro também super fofinho, com várias ilustrações, que vai contar então sobre um festival que acontece, acho que a cada 100 anos, se eu não me engano, em que um cara que faz os bolos, eles sempre fazem bolos totalmente diferentes aos outros. Então vai ter um que vai fazer e um que tá treinando ele pra fazer. E nesses bolos são selecionadas 24 crianças. Não é em 100 anos, acho que é 24 anos. Se não me engano, é 24 anos. A cada 24 anos escolhem 24 crianças aleatórias pra celebrar aquele festival e pra comer um bolo. Então, todo bolo vai ter 24 surpresas que as crianças vão pegar. Pode ser que alguma criança fique com duas, outra fique com nenhuma. E essas crianças são aleatórias. Tem, tipo, crianças muito malcriadas, tem crianças que mereciam estar lá que não foram. E nessa edição especial aqui, então, um dos homens, dos que vão fazer o bolo, vai colocar uma estrela. E uma criança vai ganhar essa estrela e vai desenrolar disso. É uma história, assim, super rapidinha, bem gostosinha de ler, e gostei muito da escrita de Tolkien. Sei que é totalmente diferente de Senhor dos Anéis e Hobbit, mas foi uma leitura que eu gostei bastante de fazer. E a tag de fevereiro foi Uma Centelha na Escuridão. Esse livro eu gostei muito, acho que eu dei 4 estrelas ou até 5, mas vai falar então de uma psicóloga que começa a acontecer crimes na região da cidade dela, só que os mesmos crimes que o pai dela, um serial killer, cometia. Então vai ficar essa dúvida, será que o pai dela voltou? Será que é um imitador? Será que ele realmente foi o serial killer daquela época? Então vai confrontar ali essa psicóloga, que merecia um tratamento psicológico também, a voltar no passado,
lembrar do que aconteceu no passado e ver as comparações do que tá acontecendo agora. E o final foi exatamente o que eu esperava que acontecesse. Eu achei um pouco bem óbvio quem era o assassino, se era realmente o pai dela, se era muita dor. Eu achei bem óbvio, mas eu gostei muito da leitura sobre isso. Então foram esses livros que eu li, e agora eu vou mostrar então as HQs que eu li. Eu tô lendo então essa Turma da Mônica Geração 12, eu gosto muito de Turma da Mônica, e veio esse novo jeito da Turma da Mônica de Geração 12, que é um estilo mais mangá. E assim, a história bem bobinha, porque é pra crianças de 12 anos, mas tem umas partes bem interessantes sobre cuidado do nosso planeta, que eu gostei bastante. Também li finalmente Lore Olympus, que é esse livro que eu amo mitologia grega, e ele vai ser uma história de Hades e Perséfone, uma releitura, só que nos dias atuais. Então tem celular, tem as festinhas ali do Olimpo, e é uma leitura assim muito fofa, sabe? Eu sei que a história de Hades e Perséfone não é aquela coisinha fofa, mas aqui é bem fofinha mesmo. Que eles vão estar numa festa e alguém vai colocar então a Perséfone no carro de Hades. Ela tava lá dormindo e quando Hades chega no submundo vai perceber ali que tá Perséfone. Isso foi de propósito para assustar a Perséfone. Só que o Hades não é aquela pessoa má que todo mundo fala e vai tratá-la super bem e vai começar então ali um romancezinho. Só que, cuidado que esse livro pode ser fofo, mas ele tem gatilhos. É muito importante, se você quer ler esse livro, cuida porque tem gatilhos de abuso sexual. Então, cuidado. Outro HQ que eu li, então, foi O Príncipe e a Costureira, que é uma história super fofinha sobre um príncipe que de dia ele é príncipe e de noite drag queen. Ele gosta de fazer aqueles vestidos bonitos e essa costureira aqui, ela quer fugir daquele padrão dos vestidos bonitos. Só que caiu tudo aqui. Só que esses vestidos padrões ela tem que fazer por conta do onde ela trabalha. E daí um dia ela tá fazendo ali uns vestidos pro baile e a filha de uma das mulheres chega e fala que não quer um vestido padrão, quer um vestido ali pra provocar a mãe dela. E quando essa menina chega assim no salão, o príncipe se encanta pelos aqueles vestidos e vai atrás da costureira e contrata ela pra ser então a costureira do príncipe. Então ela vai fazer assim os vestidos e só ela vai saber que ele é drag queen à noite. É sério, uma beleza de HQ, muito fofinho, e tem então a representatividade, né? Veio então com os adesivinhos e indico pra todo mundo ler e quem gosta dessas leituras. E a última então que eu vou mostrar é Aurora nas Sombras. Essa aqui é uma HQ que eu também achei que fosse fofinho, porque eles falam que é uma versão de Alice nos Países das Maravilhas, mas não é fofinho não. Tá vendo? Essa daqui é um cadáver. Essa mãozinha aqui é de um cadáver. Essas crianças, esses bichinhos pequenininhos, elas vão morar nessa menina e quando ela morre, esses bichinhos vão começar a sair e viver na floresta. Então, a Aurora é ali uma das que é responsável por cuidar dos alimentos, por cuidar. Só que a história vai ficando cada vez mais macabro. E eu entendi. Quando eu terminei de ler essa história, eu tive que ir na internet e procurar teorias do que realmente acontece, do que realmente é. Então tem aí umas coisas que dizem que, na verdade, esses animaizinhos que saem dela são as personalidades da menina. Então, tipo, cada bichinho tem uma personalidade. Que eu achei bem interessante e uma coisa assim de confundir a cabeça também. Mas é meio estranho, por causa que eles vão acontecendo coisas bizarras com ele enquanto o corpo da menina tá ali apodrecendo, sabe? É muito bizarro. Mas foi bem interessante de ler. Quando eu fui pesquisar vídeos falando sobre ele e o que representava cada um, eu ficava muito mais interessada na história e até fazia mais sentido. Mas é uma história que, se você ver, acha fofinho, mas não é, gente. Então, essas foram as minhas leituras de janeiro e fevereiro. E eu vou ficando por aqui.
e até o próximo vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Até mais!